quanto é ligado à loucura, né? A neurose não é ligada à loucura. Foi muito discriminada, né? E aqui no Brasil, inclusive, ainda é. Nós temos muita influência da escola psiquiátrica francesa, né? Os manicômios aqui no Brasil, quem lembra os nomes? É o francês. Eu queria Franco da Rocha, um brasileiro que foi o primeiro brasileiro a falar de Freud, a estudar Freud, era um psiquiatra brasileiro, inclusive, que deu aula na França. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, que tratavam isso de uma outra maneira e ainda tratam, né? As classificações hoje, né? Se você procurar psicose no DSM, por exemplo, você não vai achar psicose nem neurose. Categorias que são desdobramentos da psicose. Esquizofrenia, algum tipo de paranoia, e os transtornos, quase tudo que é transtorno lá, transtorno isso, transtorno aquilo, transtorno, são derivações, até o transtorno de déficit de atenção, hoje tão famoso, TDAH. É uma forma psicótica, mas tem. E aí uma vantagem do Lacan é que ele diz assim, eu entrei nessa jogada e eu entrei com uma visão um pouco diferente. Porque ele trabalhou, olha que curioso como a história, né, da vida profissional dele, de certa forma, mostrou para ele coisas muito diferentes. Ele era psiquiatra de delegacia de... Então ele forense, dava plantão no hospital, né, porque ele era psiquiatra, e o hospital tinha a obrigação lá em Paris de fornecer um psiquiatra que ficava dentro da delegacia. Ele fazia a triagem e ele dizia assim, quem não é e quem é que precisa de tratamento, então tinha que mandar para o hospital. Né? O cara não ia ser preso. Então ele começa a ver um monte de gente que acaba sendo preso, porque está no meio da rua, maluco e tal, aquela coisa, e que ele olhava e dizia assim, não é uma pessoa perigosa. Alguns são perigosos. Aí tem o caso famoso, né, daquela que vai tentar matar a atriz lá, né? Por acaso tinha a ver com a família dele, não diretamente a família dele, mas ela acaba sendo empregada depois na casa do pai dele. E ele diz assim, ela teve um surto. Então, ela queria escrever histórias, essas histórias, ela achava que alguém estava copiando, e a tal da atriz estaria roubando as histórias dela. Depois, de alguma maneira, ela pensa que ela roubou o filho dela, ela nem tinha filho. Nossa. E numa salada, ela vai lá e dá uma facada na mulher. E ele fala assim, mas não é uma pessoa agressiva. Ela teve um surto dentro desta... Aí que ele está falando. A grande maioria dos psicóticos não são esquizofrênicos. São paranoicos. Tá. Qual é a diferença entre esquizofrenia e paranoia? Então ele queria mudar, né? Esquizofrenia seriam as parafrenias e a paranoia, né? Então ele daria só duas classificações dentro da psicose. A neurose já tinha lá as três mais comuns, né? Tem dúvida da quarta, que é a perversão. E o Lacan fala aqui que é também uma perversão de caráter. Por que é uma perversão? Porque o camarada não fica num lugar só. Ele não fica numa única posição. Ao contrário do neurótico, que fixa uma posição o máximo possível, né? Os psicóticos, eles têm essa marca de serem... você nunca sabe exatamente com quem você está lidando quando você está lidando com um psicótico. Sim. Que hoje ele é uma coisa, amanhã ele é outra, depois ele é outra, depois ele é outra, depois ele é outra. Ele vai se modificando, ele vai dando, né, novas versões para a própria maneira dele funcionar. Para nós, analistas, né, quando nós estamos escutando uma pessoa, né, o que nós precisamos ficar atento? Esta pessoa está fixa? Ela tem um modo de funcionar que se repete? Né? E se repete demais e é fixo demais, neurose.
Tá certo? Não, esta pessoa é uma folha ao vento. Ora é uma coisa, ora é outra. Hoje ela está legal com você, amanhã ela está extremamente revoltada, né, com você, com o mundo. De uma hora para outra muda, não existe uma estabilidade. Grande chance de ser uma psicose. Que tipo de psicose? Pode ser uma esquizofrenia, pode ser uma paranoia, pode ser uma esquizofrenia paranoide, que mostra as duas coisas. Né? Pode ser um borderline, pode ser um TDA, pode ser um bipolar, pode ser... O que é que a gente faz, então? A gente não dá diagnóstico. Quem dá diagnóstico é psiquiatra. Mesmo que uma pessoa diga assim, não, mas eu já sei, o psiquiatra já me falou, eu sou borderline. Fala assim, é? Então me explica o que é um borderline. Você não concorda com a pessoa, mas você pede uma explicação. Porque, ao contrário da psiquiatria, que é importante estabelecer isso para poder entrar num código lá, saber quais são os remédios que são indicados, né? Para nós, isso só enrijece, só fecha e não abre, não permite o tratamento. Um carro vermelho pode significar 1 milhão de coisas. Tem, né? E para essa pessoa ele diz assim, não, esse carro é o cara que está me perseguindo, que vai saber, né? Então, assim, não temos como saber exatamente, né? Para aquela pessoa, a não ser que ela nos diga. A priori, eu vou dizer assim, o seu problema é um carro vermelho? Como? Né? Então, né? O quanto as pessoas interpretam daquilo que acontece. O negócio do tapa é muito legal, né? Ele traz um exemplo. A criança que fala, toma um tapa e pergunta, né? É um carinho ou uma agressão, né? Porque, aí ela chorava depois se fosse uma agressão. Porque é um tapa. O que é um tapa? Aí ele dá o exemplo da cor, é muito interessante. A gente já até falou desse negócio da cor, né? Mas será que eu vejo o mesmo vermelho que vocês veem? Esta padronização está no imaginário. Né? Ele até fala o passarinho lá que mostra, né, o peito vermelho, né, para atrair a fêmea e tal. Então ele fala assim, está na padronização do passarinho. Se nascer um pintarroxo que mostra o peito amarelo, não vai transar com ninguém, né? Porque é mais rígido. Agora nós que temos o simbólico, nós podemos dizer assim, pode ser roxo, pode ser amarelo, pode ser verde abóbora. O que é que nós temos, né? E ele fala assim, para nós vamos trabalhar com o imaginário, que é aquilo que é muito fixo, é muito rígido, né? Está muito ligado ao ego, a maneira como nós, né, essas definições que estamos dando aqui, né? Isto é branco, isto é preto, isto é vermelho, isto é esse imaginário que nos animais é fortíssimo. Você não vai ver um gato transando com um cachorro. Certo? É o feromônio, é isso, é aquilo. Não, é a imagem. O bicho sabe, né? Escolhe o parceiro, porque lá no imaginário dele tá colada a foto do quem é a fêmea, quem é o macho. Os passarinhos, a maioria desses, ele dá o exemplo do pintarroxo aí, porque, né, como é que mantém a linhagem? Não vai transar com outro passarinho. Só vai procriar com quem é da linhagem dele. Aí ele vai dizer que uma das grandes forças mentais, né? Aí vamos falar do nosso mental já como material, vamos dizer, é o nosso corpo. Parte do nosso imaginário, ele é criado a partir da imagem que nós temos de nós mesmos. Você lembra quando a gente fala do Freud, ele diz assim, né? Há sempre experiências traumáticas infantis, sexuais.
não é? A gente fala assim, o sonho, inclusive, né? Aproveita para pegar carona para trazer alguma coisa disso, né? Aqui ele está dando a clara interpretação sobre isso que Freud dizia. Ele está dizendo assim, tudo tem referência ao corpo. Isto é o sexual de Freud. É que Freud usa essa terminologia sexual e que ganhou... Não, então as crianças são sexualizadas. Elas falam assim, não tem nada a ver. Sexual é corpo. Claro que o sexual depois vai ter o quê? A genitalidade. E aí ele vai dizer algumas dessas experiências na idade adulta da genitalidade podem resgatar experiências traumáticas infantis. Ele acaba fazendo uma relação entre uma coisa e outra. Isso na psicose é extremamente marcante. E vai aparecer na fala da pessoa o tempo todo. Vai aparecer como sintoma na esquizofrenia. Muito marcante. É bastante comum, né? Uma das marcas da esquizofrenia é a promiscuidade sexual. O contato sexual, né? Contato genital, agora vamos falar, né? De genital para diferenciar. Quando falar sexual, pode ser infantil, pode ser aquela experiência só de corpo, né? O toque no corpo, o cuidado da mãe, isso é tudo sexual, é tudo infantil. E a genitalidade. Eles, de alguma coisa que acontece lá na infância, eles trazem para uma vida genital adulta promíscua. Então, na esquizofrenia aparece, porque tem uma coisa do corpo, ele vai explorar bastante isso, que ele falava. Vocês lembram do caso do Schreber, né? Do Freud. Tem o livro do Schreber, que é Memórias de um Doente dos Nervos. Isso, né? O que o Freud faz? Ele não atende o Schreber, eles eram mais ou menos contemporâneos, mas não tem contato. E ele lê o livro e faz uma espécie de um arrazoado, né? De alguma coisa que... Ali ele deixa várias pistas dizendo assim, né? Tinha muita coisa do corpo do Schreber. Tanto que a tal da emasculação, lembram disso? E ele tinha uma intenção, ele queria ser mulher para... que todo mundo lembra, ele queria virar mulher para poder transar com... Freud vai dizer que é muito comum nas esquizofrenias aparecer essa visão do Salvador. Aquele que gera uma nova população. Veja como tudo isso está muito ligado ao corpo. E que eu teria filho, né? Eu sou homem, mas eu quero ter filho, então eu viro mulher para ter filho, para transar com Deus, para, né? Tinha os raios solares, né? Que seriam os raios que iam dar fertilidade. Gente, é uma maluquice, mas o Freud diz assim, isto aqui, claro, para o Lacan, o que é? É um imaginário muito poderoso sobre o seu próprio corpo que permite que esse cara delire sobre o corpo. E o cara depois volta a ser presidente do tribunal. Porque ele melhora e ele tenta resgatar o cargo dele. Porque também é uma marca muito forte na paranoia, o perseguidor. Tem alguém que quer me matar, que é este outro que está muito perto. Isso é engraçado. O Lacan vai explorar bastante isso. Ele diz assim... Porque nós temos o outro, que é um outro que está sempre a uma certa distância. Veja como... A gente não percebe isso, claro. Mas você percebe quando você entra no elevador e as pessoas ficam muito perto de você. Quando você senta num banco de avião e aquela coisa, né, que o cara do lado está praticamente encostado. E é um estranho. Aí você fala, não incômodo, né? Então, nós temos uma espécie de um halo, né, em torno de nós, que é um halo protetivo. Assim, não chega muito perto, não, né? Já conversaram com aquelas pessoas que têm mania de pôr a mão? Por quê? Porque invadiu, e é o estranho, invadiu o seu espaço. E o Lacan diz que tanto o esquizofrênico quanto o paranoide, o psicótico de uma forma geral, ele sente as pessoas praticamente coladas nele o tempo todo. Isso. Então, é por isso que o Lacan entra por esse lado, porque ele tem contato com muitos psicóticos, né, que são pessoas que chegam lá na delegacia e no hospital. No hospital também tinha muita gente que ninguém queria tratar e ele dizia assim, deixa que eu trato.
Porque ele vai desmistificando isso, ele vai tirando essa carga, mesmo sobre os paranoicos. Você vê como ele descreve os paranoicos na França? Pessoas más, né, ensimesmadas, eram vistos como pessoas terríveis. Não tem nada de terrível, tem um distúrbio ali. Então a psicose se manifesta de muitas maneiras. Ele diz assim, fique de olho porque tem alguma coisa a ver com o corpo da pessoa. E tem a história do psicótico, tem o inconsciente a céu aberto. Então, ele vai relativizar bastante isso, tá? Porque isso já era falado na época do Freud, e os pós-freudianos todos repetiam isso, repetiam. Então, ele está dizendo aqui, ele começa dizendo isso já logo de cara, porque ele diz assim, será que esta metáfora de que o inconsciente, no caso dos psicóticos, está a céu aberto, né, está na superfície, né, é suficiente para explicar a psicose? Ele vai chegar à conclusão de que não. Ele está sempre procurando o que é que causou a neurose, o que é que causa a psicose. Ele quer saber o que veio antes. Muitas vezes para o psicótico, aquilo é aquilo. Se ele cismar que a rosa é uma bomba atômica, você não vai conseguir convencê-lo do contrário. Lembra quando o Schreber está na piração dele lá? Ele acha que ele é mulher e que ele vai engravidar de Deus e que... Depois passava o surto, o que acontecia? Ele sentava na mesa para comer com o médico, com a mulher dele, com a mulher do médico, e era uma pessoa normal. Quando nós olhamos para o fenômeno, nós, sem querer, não é né, maldade nossa, nós vamos ficar presos no fenômeno. E não vamos conseguir olhar para trás, olhar as causas. Então ele vai usar o caso do Schreber nesse seminário inteiro, tá? Seminário inteiro ele está comentando, vira e mexe ele até comenta de outras coisas, mas ele volta no caso do Schreber, porque foi a única escrita que Freud fez sobre um caso de psicose. Na verdade, um caso de paranoia, né? Que é um tipo de psicose. Mas sobre esquizofrenia, por exemplo, Freud não escreveu uma única linha, não escreveu nada. Então ele diz assim, podemos aproveitar alguma coisa disso que Freud deixou para nós, e que nem foi paciente dele, ele leu o que o Schreber escreveu, que está disponível para nós, né? Que lemos também, lemos o texto do Freud, falando sobre o texto do Schreber, e eu sugeri que vocês lessem o texto do Schreber, Memórias de um Doente dos Nervos. Então ele diz assim, essa história que a turma fala, é o inconsciente a céu aberto. Ele diz assim, não explica nada. Meio tipo assim, cuidado com isso. Né? E aí ele vai dizer, o inconsciente é aquilo que é negativo. É uma não consciência. Ou seja, sempre que você tenta definir alguma coisa pelo negativo dela, você já entrou pelo cano. O que acontece é que quando o camarada surta, ele gruda no imaginário dele e não larga. É alguma coisa que prejudica o funcionamento normal do cruzamento entre imaginário e simbólico. Seria o processo de cortar alguma coisa, né? Castrar, cortar alguma coisa. E ele tem exatamente essa alucinação porque ele ouve o caso de uma menina que nasceu numa outra fazenda lá com um dedo extra. 6 dedos, né? E esse dedo foi cortado com uma machadada. Então, quando ele ouve esta fala, ele delira em relação a cortar o próprio dedo. Mas ele não fala sobre isso. Então, para o Lacan, ele diz assim, isto me parece alguma coisa da psicose. Alguma coisa que poderia ser simbolizada, como ela fica presa no imaginário, ela acaba produzindo algo na realidade. Porque esse real aí, né, tem uma dúvida nesse texto, alguns dizem que é o real dos 3 registros, né, simbólico, imaginário e real, e alguns dizem não, aí ele está falando da realidade. O que não aparece no simbólico vai aparecer na realidade. Por quê? Vamos ser bem criteriosos aqui.
o nosso imaginário é um espelho do mundo. Certo? Eu reconheço o mundo porque eu tenho imaginário. Tá certo? Só que eu preciso articular sobre esse imaginário o meu simbólico. Porque o mundo lá fora tem muitos significados. Não tem um significado só. Está acontecendo. Alguma coisa do eixo imaginário sem simbolização está acontecendo. Uhum. Porque o eixo imaginário, ele impede que você passe pelo sujeito do inconsciente. Vai aparecer a figura, lembra? Sujeito do inconsciente, o eu aqui embaixo, o pequeno outro e o grande outro. Sim. O eixo imaginário leva a união entre, né, o pequeno outro e o eu. É a imagem de mim mesmo, vamos dizer assim. E o simbólico leva em direção ao sujeito do inconsciente. Então eu falo a partir do sujeito do inconsciente e não a partir do eu. É o eu quem está falando, mas ele não está falando a partir dele mesmo, porque senão ele fica travado no imaginário. Sem simbolizar, sem deslizar na linguagem. Cai do sujeito do inconsciente para dentro do próprio eu. Na hora que cai para dentro do próprio eu, o eixo imaginário toma conta, o simbólico delira. Ele começa a falar qualquer merda. Esse é o fenômeno psicótico, clássico. Né? Pelo menos para o Lacan. Ele está dizendo assim, essa história de dizer que o inconsciente está a céu aberto, ou que está na superfície, ou que o psicótico fala a partir do seu inconsciente, não é verdade. É o contrário disso. Não está a céu aberto coisíssima nenhuma. Ao contrário, ele caiu, ele ficou só com um eixo, não conseguindo fazer o cruzamento com o eixo simbólico. Não vai para o inconsciente. Fica num realismo cravado com alguma coisa que a pessoa identifica e diz assim, esta é a realidade. Não desliza a realidade. Ela está simbolizando porque ela está falando, porque ela sabe falar, só isso. Mas ela não articula. Esse processo de articulação desse cruzamento está travado. Não faz o circuito completo, faz um circuito interrompido. Na hora que esse circuito interrompe, fica preso, que nem um disco quebrado. Aí delira, porque ela está buscando uma maneira de destravar. Então, o que o Lacan vai dizer? Ele diz assim, o delírio, ao contrário do que a gente imagina, ele é a tentativa de salvação daquela pessoa. Que a gente acha que é o terror da vida da pessoa, o delírio. E não é. Porque ele desequilibrou, travou no imaginário e ele está tentando voltar a fazer a âncora provisória do nome do pai para poder de novo simbolizar o mundo. E dar as interpretações que são possíveis no mundo. Inclusive, poder ouvir uma outra pessoa e compreender o que esta outra pessoa está dizendo para ela. Porque não compreende. O Lacan está distinguindo aqui, né? Qual é o processo de formação da neurose e qual é o processo de formação da psicose. Lembrem que ele olha para os fenômenos, mas ele diz assim, o fenômeno só atrapalha. O que nós queremos é saber o que está acontecendo lá dentro, antes do fenômeno. Né? Então ele diz assim, o recalcado é a base da neurose. Tem alguma coisa da minha história que eu escondo, eu tiro, eu elimino para não lidar com aquilo. Tá certo? Foi uma experiência, foi um pensamento, foi alguma coisa que aconteceu comigo que eu disse assim, não quero, não tolero isso. Então o eu faz o quê? O eu vai lá e recalca, esconde. Só que esconde, mas não esconde totalmente. Então na neurose a gente diz que o recalcado volta para mexer com a pessoa. Esse é o processo da neurose. Como é o processo da psicose? Ele diz, também há um recalcado. Mas por mais que ele possa ser parecido com o da neurose,
Quando ele volta, ao invés de ele voltar na fala da pessoa, ele volta num fenômeno real. Os dois estão, vamos dizer assim, baseados em alguma coisa que a gente não consegue lidar. Só que um vai pelo recalcado, o outro vai pela foraclusão, esse Verwerfung aí, né? O V é sempre F, né? Verwerfung é foraclusão. E é um processo fantástico, por isso que as pessoas me perseguem. Porque além de tudo, né, e que é o que o Lacan vai estudar muito com a gente tem a paranoia que entra junto, né? A maior parte dos distúrbios psicóticos são acompanhados de paranoia. Então, né, eu sou Napoleão. Então, mas um delírio de grandeza é paranoico. Normalmente é paranoia. Sim, porque a partir do delírio de grandeza eu vou dizer assim, o outro me inveja. E ele volta a criticar aquilo que ele já vem criticando desde o seminário 1, né? Ele fala, a psicanálise ou a psicologia do eu é um perigo, porque eu faço uma relação dual, de o eu para o eu. Veja, se há uma psicose ali para ser desencadeada, ela desencadeia, porque assim, é uma relação imaginária. Ego, pancada no ego o tempo todo. É até admirável que não existam tantos desencadeamentos, deveriam existir, né? Aí ele parte para dizer, então deve haver uma predisposição. Não é louco quem quer ser louco.